Fala pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com o nosso podcast Agro, trazendo as informações do agronegócio. Sempre muito bom falar sobre agro, né? O que move o país, é o que move as pessoas. E hoje eu tenho a presença ilustre aqui de um amigo meu, um vizinho de propriedade rural também. Ele tem um sítio ali na comunidade do Guerra, né, na estrada Santo Inácio. O nosso é do outro lado, na estrada 200, faz fundo ali com o Ribeirão Maringá, né? É o meu amigo Diogo Zuliani, ele que é professor universitário e também está assumindo a presidência do Conselho de Agricultura de Maringá. Seja muito bem-vindo, Diogo. Olá, Kleber, muito obrigado pelo convite. Olá a todos vocês. É uma satisfação poder colaborar aí com o que for necessário para todos nós. Tá certo, então. E o Diogo Zuliani, na verdade, a família Zuliani tem uma ligação muito forte com a história aqui da cidade. Inclusive, eu tenho uma casa na rua Diogo Zuliani, 910. Diogo Zuliani, quem que era? Diogo Zuliani era meu avô, por parte de pai. E foram um dos pioneiros, né, da cidade de Maringá. Trabalhava na Codal na época, né? Tinha a Companhia Melhoramentos. Logo após, né, a Companhia Codal, que veio o pessoal, eles vieram de Londrina, né, cidade aqui vizinha nossa, e ajudaram a colonizar a nossa grandiosa Maringá. Olha aí que interessante, então, a família Zuliani faz parte da história dessa cidade. O que era a Codal, Diogo? Isso, a Codal era uma incorporadora, ou hoje em dia chamada de loteadora, né? A Companhia Melhoramentos, ela obtinha terras muitas vezes, né, devolutas, né, que ficavam aí esquecidas por muito tempo. Ela adquiria essas terras e, ao mesmo tempo, a Companhia Codal seria como se fosse uma loteadora hoje, né? Então tinha essa parceria Companhia Melhoramentos, a Codal com seus vendedores e representantes. Então, em termos de Brasil, né, atuava em termos de Brasil, mas mais específico na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o meu avô, ele era responsável, né, por toda a equipe técnica de vendas, né, e também por delinear, né, de acordo com o mapa de Maringá, que é uma cidade totalmente planejada. O Jardim Alvorada não foge, né, dessa situação. Então, ajudava com os desenhos, né, juntamente com o pessoal mais antigo aí, a desenhar a cidade e tornar essa realidade hoje. Olha aí que interessante, né? E no caso, o seu avô, ele ajudava a comercializar também os lotes ou não? Era mais essa questão estrutural? Sim, sim. O meu avô, ele ajudava a comercializar, sim, né? Inclusive, o Jardim Alvorada, na época, do Rasgulaef, né? Se eu não me engano, era a fazenda deles, né? Vizinho da família Dias. Então, nessa época, foi uma época muito sofrida, porque Maringá era mato, né? Então, Jardim Alvorada, embora seja um bairro, né, um dos primeiros de Maringá, mas Maringá aí tem 75 anos, né, então é uma cidade nova. Então, eles sofreram muito, né, isso relatos da minha avó, quando contava da época, que era só de jipe, né? Andava-se ali, acabou a Zona 2, aquela região do central de Maringá mesmo, era só jipe e animal, tração animal, né, a cavalo mesmo. Então, na abertura, né? Logo após a estruturação, o mapeamento da cidade, né? Aí veio os colonizadores, né? Principalmente, né? Eu friso bastante isso, que os gaúchos que vieram, né, de início do Jardim Alvorada aqui na cidade de Maringá, então trouxeram com isso as novas tecnologias e novas situações, né, para conseguir delinear juntamente com maquinários para a abertura do Jardim Alvorada, nesse caso que eu estou me referindo, que é o nome, né, em homenagem ao meu avô. Olha aí que interessante, então. E eu e o Amaro, a gente produziu uma reportagem contando a história da família Zuliani. O próprio Diogo, a gente foi lá na propriedade dele, que fica ali na comunidade do Guerra, e você confere essa história a partir de agora. E hoje vamos conhecer a história da família Zuliani, pioneiros da região do Guerra, em Maringá.
uma trajetória ligada à colonização e o desenvolvimento de toda a região noroeste do estado. Minha família foram pioneiros em Maringá, né? Meu avô Diogo Zuliani e a minha avó Maria Aparecida Giroldo Zuliani. Meu avô chegou em Maringá meados da década de 40, 50. Trabalhava na companhia Codal, que era responsável por lotear todo o norte e noroeste do Paraná. Eles se conheceram em Londrina, casaram-se em Londrina, tiveram 2 filhos, o Enzo e o César, e migraram para Maringá. Migraram para Maringá, o trabalho do vô era na companhia de terras, ele loteava, né? Loteou Maringá praticamente inteiro com a companhia Codal, loteou também a região de Guaíra, Terra Roxa, aquela região mais afastada daqui de Maringá. E ele sempre ia ao Rio Grande do Sul, que é um fato bem interessante, na época da colonização de Maringá. Os primeiros a adquirirem terras devolutas do governo ou mesmo comprada com proprietários eram os gaúchos. Então eles iam de jipe na década de 50, saíam de Maringá até o Rio Grande do Sul de jipe, e na época até um comentário interessante, o motorista era chamado de capitão do automóvel. Então iam até o Rio Grande do Sul de jipe trazer os compradores aqui para colonizar a nossa região. O vô Diogo, ele é da região de Itápolis, a minha avó é Ipoã, estado de São Paulo, e meu avô Itápolis, estado de São Paulo. E qual que era a profissão do seu avô? Isso, meu avô no início ele era funcionário do Banco do Estado, na época, e minha avó era muito nova, né? Antigamente o pessoal casava-se muito jovem, né? Então ele ficou 3 anos em Londrina trabalhando no Banco do Estado e logo após já foi convidado pela companhia Codal a trabalhar como se fosse um corretor de imóveis hoje, só que antigamente era uma patente, um alto escalão na profissão. Ele era responsável por ir atrás de compradores e investidores na nossa região. O desbravamento da região nossa era assim o grande futuro para o desenvolvimento do estado, Maringá e Londrina. Então tinha aquela situação de que Londrina cresceria mais que Maringá. Só que Maringá foi uma cidade projetada na época. Então eles fizeram esse tipo de projeto, junto com a Companhia Melhoramentos, fizeram esse mapeamento da cidade, no qual estourou a questão de vendas de lotes, grandes fazendas, grandes investidores gaúchos e paulistas também, que vieram aí para colonizar a nossa região. E aqui na propriedade da família Zuliani, na região do Guerra, aqui em Maringá, verdadeiras relíquias históricas, como esse mapa aqui que vocês podem ver, ó, a planta geral do Jardim Alvorada. Esse mapa aqui é de outubro de 1962. Na época, então, o Jardim Alvorada era de propriedade do Dr. Alexandre Rasgulaef, uma fazenda que foi loteada. Como vocês podem ver aí, ó, em vermelho, as áreas ainda a serem vendidas, e em verde, os lotes que já haviam sido comercializados. Tem um mapa em específico, que foi a região que meu avô se aprofundou na venda dos lotes, que é a região do Jardim Alvorada, e também um mapa bem interessante que é da região de Terra Roxa, região de Guaíra, toda aquela região também foram eles que colonizaram, ajudaram a vender os lotes também. Meu avô ele participou do Rotary, só que ele foi um dos fundadores do Lions Club de Maringá. Então, quando ele loteou o Jardim Alvorada, fizeram essa homenagem a ele. Hoje tem a rua chamada Diogo Zuliani, no Jardim Alvorada, no qual, como fundador do Lions Club, né, eles ajudaram a fundar a APAI aqui de Maringá. Então é uma história, um fato bem interessante também. Enzo, o pai de Diogo, foi piloto de avião e faleceu em 1997. Então, a partir desse momento, me viu eu, a minha mãe e a minha irmã.
né? Eu com 14 anos, a minha irmã com 11 anos. Então eu acabei sendo o guarda-costas da família. Então aos 14 anos eu tive que ter uma maturidade que tem-se hoje, por exemplo. O trabalho no campo também é marcado pelas amizades e cooperação. José Bedin Filho, mais conhecido na região do Guerra como Zicão, sempre foi um grande amigo e parceiro da família Zuliani. Uma família que me acolheu muito bem foi a família Bedin. O seu José Bedin, conhecido como Zico, né, a dona Dirce. Então sempre o que eu precisei, o que eu preciso, eles me atendem, né? Estamos juntos nessa cooperação, nessa união, para que ambas as famílias consigam um sucesso, né? Então, que nem eu digo, ele é meu segundo pai. Sim, eu lembro que quando eles mexiam com gado, né, a parte de pecuária, a gente ajudou muito na parte de castração de boi, cuidar do gado, né, quando precisava, a gente prestava serviço junto, já era uma parceria desde aquela época. O vô dele precisava, chamava, a gente vinha atender, né, ajudar. E hoje você auxilia o Diogo aí no que ele precisa também? Sim, hoje nós estamos aí junto aí, em tudo que precisar, ele está mexendo, né, começando a plantar agora, vai plantar agora a primeira safra, mas é uma luta dele, né, que ele tem vontade, a vida toda teve vontade de mexer com a terra igual o pai mexia, né? E assim eles fincaram raízes no solo roxo de Maringá e daqui não devem sair tão cedo. Bom, antes da gente encerrar, agradecer aqui os trabalhos do Jean Ribeiro, hoje também com o Robson Jardim, e agradecer também ao Igor Bonfim. Isso mesmo, grande abraço para vocês, bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Olha então que interessante, mais um exemplo de pioneirismo aqui na nossa cidade. O Diogo, seu pai era aviador? Isso, o meu pai, né, o Enzo Zuliani, ele era aviador, né, nós já tínhamos a propriedade na comunidade do Guerra ali, desde 1963, se eu não me engano, temos essa propriedade. Então ela está transitando de geração em geração, né, passou lá do avô, do meu bisavô, na verdade, né, seu Joaninho, aí pelo meu avô, o Diogo, meu pai, o Enzo, e agora eu estou assumindo a propriedade. E o pai, ele era aviador, né? Aos seus 19 anos aí tornou-se, né, piloto de aviões e veio a falecer apenas com 38 anos de idade. Isso lá em 1997. Então faleceu muito novo, de acidente aéreo. De acidente aéreo? De acidente aéreo. Então para nós, né, que eu tinha 13 anos na época, então a gente brinca ao mesmo tempo, né, quando ocorre uma fatalidade desse jeito, da noite para o dia, vamos dizer, pega todo mundo de surpresa, né? Ninguém está preparado para essa situação. Então, desde aí, dessa situação que nós somos criados na propriedade, é o que me deu mais vontade, mais incentivo para fazer esse negócio, né? Então, comecei a tomar conta da propriedade, tomo conta até hoje, é a minha paixão, né? Não troco por emprego nenhum a mais, apesar de ser professor universitário também ligado à área do agronegócio, mas a minha paixão é realmente lidar com a terra, trabalhar com as plantas, né, ver todo o seu estágio vegetativo e reprodutivo, é muito gratificante. Além do mais, gerar alimento aí, né, colaborar para a geração de alimento aí em termos de Brasil e de mundo. Olha aí que interessante, e o Diogo falando isso, eu tenho essa mesma perspectiva, eu tenho esse mesmo sentimento. A minha família também sempre foi muito ligada ao agronegócio, a vida toda, né? E eu me formei em jornalismo, estudei, vim para a cidade. E agora meu pai está com 70 anos, ele não quer mais. Eu acho que ele já está cansadinho, velhinho, né? Já trabalhou demais. Ele não para no sítio lá, mas ele não quer mais se envolver em escolher variedade, em comprar adubo, em passar, fazer as pulverizações. Então ele está passando para mim e para o meu irmão e aos poucos eu estou voltando para o campo. Diogo, é uma satisfação tão grande você conseguir colher, ver a colheitadeira despejando lá no caminhão e você tá vendo que você está produzindo alimento. É uma sensação
indescritível. Acho que só quem tem essas raízes no agronegócio consegue saber isso, né? É uma realização, né, Kleber? Porque é tanta dificuldade que nós temos no setor do agronegócio, né? Então, muitos que estão de fora acham, né, que pela valorização do cereal, né, do grão, acha que é um cenário muito diferente dos outros, e não é. Eu digo que a propriedade rural hoje, né, tem o nome de empresa rural, embora sempre ela foi uma empresa rural. Então, nós somos empresários do setor do agronegócio. Ela é uma empresa que gera lucro, ela pode gerar prejuízo e a dor de cabeça que o agricultor tem a mais do que os outros cenários mercadológicos pelo fator clima, que é um fator que nós ainda, né, eu falo ainda porque essa tecnologia avançada que nós temos, a gente não pode brincar com ela, né? Então o fator clima é o fator que nós ainda não controlamos, então nosso trabalho é dia a dia, né, ardido, é sol, é chuva. Tivemos aí há pouco tempo atrás, né, uma catástrofe da geada, então pegou muita gente de surpresa, segundo relatos até, né, informação para vocês, o pessoal que viveu na época de 75, né, que foi a geada negra, a geada do café, que o estado do Paraná deixou de ser, né, o maior produtor de café do Brasil, então erradicou-se todas as lavouras de café. Então eles relatando para mim, né, que eu sou curioso com essas situações, né, de história, né, e fundamentos, eles relataram que essa geada que nós passamos aí no ciclo passado foi pior que a de 75 do café. Você fala a geada do ano passado, né? A geada do ano passado, exatamente. As várias do geadas milho passado. Isso, essa foi a última agora do milho, né? Então, eles relatando isso, leva mais um alerta que o cenário do clima está mudando muito, né? Quem diria que lá de 75, em 2022 agora, poderia acontecer um cenário desse jeito, né? A geada ela existe, né? Mas geralmente ela vem fraca. Então, historicamente, essa foi a pior do que a de 75. Ô Diogo, e quando você fala em clima, quantas vezes eu já mandei mensagem, porque o Diogo, a casa dele no sítio fica próximo à minha área. Ela falou: ô Diogo, choveu aí no sítio? Eu, não, como é que tá? É verdade. A gente fica o dia após dia olhando o CIMEPAR, como é que vai ficar a previsão. Esse é um dilema, é o que você falou, né, Diogo? Exatamente, porque nós temos que planejar tudo, né? As aplicações, né, de defensivos tem que ser numa hora certa, tem que ser com um clima favorável, né, uma certa relação de umidade. Então são vários fatores aí que durante a programação, né, do clima você também se programa, né? Muita gente acha que cultivar, né, uma lavoura é apenas lá semear a semente, né, no solo e depois algumas pulverizações de algum tipo de produto, esse ou aquele, e pronto, né? E depois só rezar, muitos falam. Então não é bem assim, né? A lavoura ela começa desde o seu maquinário, né? O seu carinho com o maquinário que você tem, porque ele tem que estar 100% para ter, né, um plantio perfeito. E além do mais, os tipos de semente, variedades de sementes, né, existentes aí, que são inúmeras. Então você fica naquela. O mercado hoje, do agronegócio, né, falando um pouquinho de soja e milho, que é os principais aqui da nossa região, nós temos inúmeras variedades, inúmeros tipos, formulações de adubação química, adubação natural, orgânica no caso, né? E que isso leva a gente muito a pensar, porque cada ano é um ano. Então você cultiva uma variedade esse ano, ela foi bem. Você insere ela o ano que vem, não pode dar aquela rentabilidade que você espera, né? Então assim, o que a gente briga bastante, né, no cenário acadêmico são as tecnologias que estão sendo inseridas, né, nos tratamentos de sementes, né, e nas formulações dos adubos. Porque nós estamos passando, né, nesse segmento juntamente com a guerra que está acontecendo aí. Então nós estamos, o nosso principal fornecimento, principal não, eu creio que uns 45%, né, do fornecimento de adubos, né, ou mantimentos para compor, né, o NPK, a composição dos adubos hoje, é da Rússia, né? Então, o governo brasileiro já tem aí, até anteontem, já saiu uma normativa que já está adquirindo, né, as matérias-primas de outros países, né, para que consiga aí atender essa demanda que nós precisamos para os próximos 4 anos. Não é apenas para o ano que vem, viu, Kleber? Para os próximos 4 anos já tem essa previsão.
Ou seja, não descartando a Rússia, mas pisando certinho no lugar correto para não deixar faltar. E você sabe quais são esses países? O Irã parece que é um deles, né? O Irã ele tem muito magnésio, né? O magnésio e juntamente com o pó de pedra que tem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem um campo de minério muito grande lá. A gente fala pó de pedra, né? Mas dentro desse material, desse pó de pedra, que muitos usam hoje na agricultura, Pó de rocha. Puro pó de rocha. Rocha silicatada. Silicatada, exatamente. Então, essa composição, essa transformação química que ela existe, né, com essa reação com o nosso solo argiloso, né, não falando de areia por enquanto, né, arenosos, mas com o solo argiloso é bastante importante essa relação. Então, eles vão trocando os macronutrientes para esse tipo de formulação para que possamos aí ter muitamente um adubo quase brasileiro. Embora nós estamos estudando também no cenário acadêmico, o Brasil na Amazônia ele tem uma jazida imensa, né, de adubos. Adubo que a gente fala são todos os materiais que compõem, né, a adubação, o adubo químico no caso. Só que hoje em dia no Brasil, hoje em dia não, há 20 anos atrás já, vem se batendo nessa tecla, né, existe isso, é fundamentado, é documentado, mas fica mais caro nós extrairmos esse produto do nosso solo, do nosso Brasil, aqui dentro de casa, vamos se dizer, fica mais caro do que importar o produto. Então, por isso que ainda não se manifestou ninguém, o país ele não começou a extrair esses produtos. Exatamente. Já tentou-se, né, há 19 anos atrás, na região divisa com o Acre, se eu não me engano, esqueci o nome do rio agora nesse momento lá, mas é questão de 500 metros, né? Rio Branco? Não é Rio Branco. Não vou me recordar agora. Mas a questão assim, acho que é de 500 a 600 metros da margem desse rio já começa uma grande jazida. E por questões, né, políticas da região, do estado, né, não foi autorizado e muito menos pelo meio ambiente. Então isso vai passando de, vamos dizer, de política para política. Vamos dizer, uns vão deixando para o outro tentar fazer, o outro tentar fazer, e nós acabamos importando, né? Mas relatos já estatísticos realmente é que, por enquanto, ainda é mais caro nós extrairmos, né, esse material do nosso solo do que importar ele já pronto. Ô Diogo, você é professor universitário de quais matérias e aonde que você leciona? Isso, eu atuo, né, na Unicesumar. Atuo com empreendedorismo, cooperativismo, cadeias produtivas de café, produtos orgânicos e dentre outras, né? São 5 disciplinas que eu ministro. Então eu busco, né, nesse contexto, obviamente, é o curso, né, Tecnologia em Gestão e Agronegócios, então eu trago tudo para a realidade nossa. Eu fujo um pouco do cenário acadêmico, muita referência bibliográfica, porque nós temos hoje a internet, nós temos o tal do Google aí para pesquisar, então isso qualquer um tem essa informação. Então no cenário acadêmico eu trago a prática, a realidade do dia a dia do homem do campo e transformo, né, para elaboração de projetos, elaboração e sustentação de cooperativas, de associações, de sindicatos. Então realmente assim, eu falo que é um sistema diferente de ensino. Você busca, nós temos ótimas referências bibliográficas, é claro, nós temos que seguir uma linha de raciocínio, mas nada como o dia a dia, porque eu falo para os futuros formandos, né? Você vai se formar hoje, amanhã, quando você estiver no mercado de trabalho, tudo já mudou. A grande maioria do material que você já estudou lá no início do seu curso já está ultrapassado. Ultrapassado, eu digo, na tecnologia que está avançando demais. Então, o tratamento de semente que você viu lá há 4 anos atrás já não serve mais. Então, eu sempre friso, o acadêmico tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando a informação, porque o cenário muda a cada hora, muda, né? É constante a evolução, né? Exatamente. Ô Diogo, agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre você no Conselho Conselho de Agricultura, mas eu quero que você fale, você como agricultor hoje, qual que é a área que você planta, como é que está a condição das suas lavouras, dá esse panorama pra gente. Certo, certo. Bom, a propriedade é na comunidade do Guerra, nós plantamos um lote aí, de 13 alqueires e meio cultiváveis,
O cenário, embora nós tivemos um grande problema esse ano na cultura do milho, né, que foi o tal do inseto cigarrinho, Enfesamento. O enfesamento. Então já é um problema que vem desde o ciclo passado, né? Nós até brincávamos um tempo atrás, quando eu falo ciclo passado é safra passada, tá? Nós brincávamos que para esse próximo ano, essa safra agora, nós teríamos muito problema com o percevejo e a cigarrinha. Porque o ano passado já teve uma infestação, né, dessa praga, só que o que ajudou muito foi a geada. Ajudou na seguinte forma, camuflou a cigarrinha, ela estava ali. Só que camuflou bastante. O que aconteceu? Esse ano está sendo tudo favorável, né? Nós passamos um tempo atrás aí, a questão dos 10 dias atrás, a questão da queda brusca de temperatura, ficamos preocupados aí com a geada. Geou no último dia, se eu não me engano, dia 18, se eu não me engano, deu uma geadinha, mas na baixada, nada alarmante que prejudicou alguma coisa. Então, assim, eu fui um dos últimos a plantar na região ali. Então, a minha lavoura hoje ela está boa. Ela já está num estágio, né, que se a cigarrinha tivesse afetado muito, né, ela já ia mostrar o resultado, que é na fase agora de enchimento de grão, né, que começa a aparecer o prejuízo, né, da cigarrinha. E, obviamente, né, quando o estágio de maturação da planta vai aparecer ainda mais, aí, não sintomas, mas e sim o problema da cigarrinha. Mas, no geral, a gente pode comentar, pelo menos na nossa região, região do Guerra, ali, região de Mandaguaçu, no Polinópolis, Iguatemi, aquele fundo, que assim, nós podemos se dizer que em torno aí de 13% a 17% de prejuízo com a cigarrinha. Isso, no geral, né? Tem lavouras que não teve problema, tem lavouras que foi assim, questão de 30%, 40%, né, afetada já com isso daí. Então, mas no geral, uma relação do pró e o contra, em torno de 17% de maneira geral, a cigarrinha afetou sim. Tá certo, então. Estamos aqui com o Diogo Zuliani, ele que é agricultor, professor universitário e também vai assumir, na verdade ele está assumindo a presidência do Conselho de Agricultura de Maringá. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas antes tem a chamadinha. Vamos pagar o nosso comercial, que é a AMI Farms, que é o nosso parceiro aqui, que produz carnes de qualidade. Aproveitar e mandar um abraço para o Fernando lá da AMI Farms, carnes de qualidade. Estamos aqui com o Diogo Zuliani, professor universitário, também agricultor e agora presidente do Conselho de Agricultura aqui de Maringá. O que você pode falar para a gente? Qual que é a importância deste conselho aqui para os agricultores e para toda a cadeia do agronegócio? Exatamente, Kleber. É uma honra, né? Nós tivemos aí no mês de fevereiro agora de 2022, uma reunião com as principais lideranças, né, de associações e setores ligados ao agronegócio, juntamente, né, com o governo do estado, representado pela Emater e pela SEAB, né? E nós tivemos, né, uma conversa bem bacana, uma troca de informações, um bate-papo. Esse conselho ele já existe a Maringá há bastante tempo, né? E entrou a pandemia, então acalmou um pouquinho e já havia vencido, né, a gestão passada. Então fomos convocados para essa reunião para justamente trabalhar esses assuntos e definir a nova diretoria, né? Então nós ficamos assim muito lisonjeados e surpresos com essa indicação para o cargo de presidente, né, do Conselho Municipal
de Agricultura de Maringá, juntamente com o vice, né, o Clebinho, né, o Kleber Veronese Filho, que é vizinho nosso de propriedade também ali da região. Ele é parente da minha família também. É? Minha avó era Crem e o sobrenome do avô dele, seu Jacob Crem, eles eram primos primeiros, a minha avó e o avô dele. Olha, e eu falo aquela região ali, a gente não pode brincar e falar mal dos outros, né? Porque é todo mundo parente de alguém, né? E através, né, dessa convocação, essa eleição que teve lá, então nós fomos, né, convocados aí a assumir, lógico, né, de livre e espontânea vontade. Para mim é uma honra poder colaborar com a nossa cidade, colaborar com esse conselho. E esse conselho ele tem o intuito livremente, né, de buscar informações junto ao governo do estado, junto à prefeitura municipal, junto aos produtores, para que nós possamos ter bagagem para cobrar do poder legislativo, né, governamental, o que o homem do campo precisa. Porque nós falamos que hoje em dia, se a gente depender de alguns órgãos aí, né, governamentais para definir algumas situações, é muito complicado, é muito burocrático. Então o conselho ele é um grupo de pessoas, né, que está em busca da resolução dos mesmos interesses, né? Então nós temos aí desde a manutenção, né, e a abertura de novas estradas rurais. Nós passamos aí um grande problema com as estradas rurais pelo fator manutenção, né? Então nós temos aí 280 quilômetros de estradas rurais hoje, nós temos pelo menos 80 quilômetros para serem refeitos totalmente, né? Porque ao mesmo tempo que é uma porta de acesso às propriedades, além de ser uma porta de acesso dos moradores, produtores, também é a porta de acesso da produção e a fonte de escoamento dessa produção. E quando nós pensamos em produção, nós não pensamos apenas em culturas, em cereais, né? Soja, milho, caminhão, né? Que é o meio de transporte principal, e sim também quem trabalha com verduras, né? Quem acorda de madrugada, muitas vezes chove. Leite também. Então, em épocas de chuva, muitos produtores não conseguem, né, sair da sua propriedade rural porque não tem uma estrada adequada, né? O carro não passa, enfim. E além disso, nós buscamos também bastante situações para a agricultura familiar, que são os selos, né, de inspeção municipal, os selos de inspeção federal, juntamente com a Secretaria, né, de Agricultura de Maringá, o órgão que representa a Secretaria. E nós estamos buscando também aí de primeira mão para vocês aqui, nós estamos buscando a formalização de uma Secretaria de Agricultura. Eu vou ter uma reunião agora dia 10 desse mês, semana que vem, juntamente com o prefeito Ulisses Maia, para nós reivindicarmos essa Secretaria de Agricultura, que eu acho que é fundamental. Com certeza. Né, Kleber? Uma cidade igual Maringá, uma cidade que com certeza tem o PIB ligado ao agronegócio. Exatamente. Onde já se viu, né, prefeito, a gente não ter uma Secretaria da Agricultura em nossa cidade. É mais do que merecida essa ideia aí. Isso aí com certeza vai ser acatado pelo prefeito. Exatamente. Estamos aí em primeira mão passando essa informação. Eu conversei com ele ontem, né? Via telefone, então não comentei esse assunto com ele ainda, ele vai ter uma surpresa, mas agora já vai estar na mídia, mas já fica o recado desde já aí, porque eu acho que já passou da hora, né? Nós temos aí secretarias e secretarias, né, na cidade de Maringá responsáveis, né, idôneas, sem dúvida nenhuma, mas Maringá passou da hora, na minha visão, de ter uma secretaria específica para esses assuntos, né? Então, juntamente com o conselho, nós vamos estar trabalhando junto para que isso possa sempre decorrer da melhor forma e buscando sempre a ajuda de todo mundo. E ficamos abertos a vocês produtores, a vocês aí telespectadores, né, do setor rural, podem me procurar, podem procurar o conselho, qualquer situação que você tiver na sua região, né, energia elétrica, nós estamos aí trazendo... Lixo nas estradas. Esse é um problema grave, hein? Nós já estamos aí com um projeto, eu terminei um projeto anteontem a respeito de câmeras de segurança através de energia solar, né? Eu estou acabando de fazer essa fundamentação para levar ao prefeito também. Eu dei essa ideia para o prefeito numa entrevista que a gente teve, isso faz uns 6 meses, na rádio do Pinga Fogo que a gente produz lá com a Mari. Eu falei, por que não coloca câmeras de segurança nos pontos críticos ou nas entradas das estradas? Câmeras de alta qualidade que você consegue dar o zoom lá e você consegue, igual tem a estrada que vai para o Guerra ali para sua propriedade,
no fundo ali da Kakugawa, coloca uma câmera lá que consegue dar um zoom e pegar a placa, você vai ver o cara que passou com o lixo lá em cima da caçamba. Exatamente. Com certeza, né? Porque o pessoal fala muito, né, do descarte, né, e etc. Mas nós que estamos na propriedade rural, é a mesma coisa que eu pegar o meu carro, meu veículo, encher de entulho, de bagunceira, de tranqueirada e levar na porta da sua casa. Despejar lá e você seu prédio na cidade, né? Então nós lá é a mesma coisa. Então quantas vezes, né, nós temos aí que sair na estrada, retirar o entulho, aí depois vem o pessoal falando, a dengue tá aí, isso, aquilo, mas é claro, não é só na cidade. O culpado também tá nesse que descarta os entulhos. Muitas vezes você não vê que o cara, né, a pessoa leva lá no fundo da propriedade sem ninguém ver. Você vai ver muitas vezes quando você vai colher, né, você vai plantar, você fala, pô, mas tá diferente alguma coisa aqui. Vai ver, tá um monte de entulho, saco, plástico. Esses dias, né? No sítio nosso ali, o sujeito caminhou com o carro, acho que era uma Saveiro, uns 150 metros dentro da plantação e despejou o lixo. Dentro da plantação. Eu não acreditei naquilo. Falei, não. Eu acredito. É brincadeira. Eu acredito porque o ano passado, na colheita da soja, nós estávamos colhendo, aí o rapaz que colhe para mim parou a máquina, né, rapidamente, tinha uma televisão. Olha aí. Mas a questão de uns 200 metros dentro da lavoura. Você ia ver de jeito nenhum. Agora, se ele jogou de moto, porque não tinha rastro de carro, ou ele carregou nas costas e levou até lá de propósito, né? Não tinha explicação. Mas uma televisão, um televisor velho, né? Todo esfolado no meio da plantação, né? Então esse também é um dos fatores que nós estamos aí trabalhando bastante para que isso seja erradicado, para que não aconteça aí muitas situações de... Porque é chato, né? E desrespeituoso você encontrar um cidadão desse nesse momento, né, do descarte do lixo, e dá vontade de fazer besteira. Né? Você está no seu direito. E outra coisa que eu comentei no programa lá sobre isso aí, porque a gente sempre ligou na prefeitura pedindo uma resposta para o lixo nas estradas rurais, e sempre nos foi falado para que o produtor faça uma foto, denuncie no 156. Eu sempre comentei com o Amaro, um cara igual meu pai que tem 70 anos, chegar lá, fazer foto do cara jogando, o cara vai vir para cima dele, vai bater nele, vai tomar o celular dele aí. Isso é verdade. Quem que vai se responsabilizar? A prefeitura? Exatamente. Esse é um X da questão que precisa ser pensado. Outra coisa que eu coloquei para o prefeito, existem quantas equipes da guarda municipal que fazem ronda? Por que não destina uma equipe da guarda municipal de moto para percorrer as estradas? Não precisa ser identificado, vai a paisana. Sim. Entendeu? Aí o cara paisana, se não, faz um projeto junto com a polícia militar, coloca um policial ou 2 policiais militares, a paisana, percorrendo as estradas rurais e mete multa salgada, 20, 30, 40, 50 mil reais. 3 que você pega, que você multa, com certeza vai diminuir bastante, se não acabar com esse problema. Exatamente. É um problema já, né, reincidente, né, difícil controlar. E eu não sei o valor de multa hoje, se pegar um cidadão desse que faz o descarte, mas não deve ser muita coisa. Então o cara, às vezes, numa viaginha que ele recebe aí um fretinho para isso, sei lá, às vezes paga multa, não sei. Mas, assim, é falta de caráter, falta de respeito, né? Então a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, que seja, tem que tomar uma providência. Porque você acordar, sair da sua propriedade, levar seus filhos na escola e dar de cara com um monte de entulho na sua porteira, na sua cabeceira, é de subir o sangue. Então, além dos problemas, né, ambientais que é causado, né, nós temos que, com as próprias mãos, ir lá e limpar isso tudo. Exatamente. A pessoa acaba com o problema dela, mas cria um problema para quem é ali da propriedade rural. Exatamente. Beleza, então, a gente falou aqui com o Diogo Zuliani, ele é agricultor, ele é professor universitário. Qual que é a matéria, Diogo? Que você é professor? Você leciona... Empreendedorismo e cooperativismo são as curso principais. de agronomia? Gestão e agronegócios. Gestão e agronegócios. E também é o atual presidente do Conselho de Agricultura de Maringá. Obrigado pela presença e sinta-se convidado aí a voltar outras vezes.
Obrigado, Kleber, mais uma vez pelo presente, pelo convite, aliás, né? Obrigado a vocês aí, né, em ter assistindo a gente. E o que precisarem de nós, estamos sempre à disposição, o que vocês precisarem. O Kleber tem o contato também. O ato do agronegócio é isso, é uma cadeia, né, alimentar, é uma cadeia produtiva e também é um grupo de pessoas envolvidas no mesmo interesse. Então, todos juntos, eu tenho certeza que nós podemos colaborar de alguma forma para que isso discorra positivamente, tá ok? Um forte abraço e obrigado a todos.